nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor quando a gente vai conversar a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor, da misericórdia de Deus para com toda a humanidade, para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção, tá bom? A gente vai estar conversando sobre isto, né? E aproveitando o máximo disto para desfrutarmos melhor ao conhecermos também a respeito disso. Como é que nós temos agido? Nós temos feito o seguinte: tudo, esse é o grande critério, tudo que é coerente com Jesus é palavra de Deus. Pode estar na Bíblia, pode estar fora da Bíblia. Pode ter sido dito por Moisés, Davi, Isaías, Paulo, tudo, sem exceção, que seja coerente com o ensino, com a vida e o testemunho de Jesus, é palavra de Deus. Agora, tudo que não for coerente com a palavra, com Jesus, tudo que não for coerente com o ensino dele, com a vida dele, com o testemunho dele, não é palavra de Deus, não é da revelação de Deus. Deus não tem duas palavras. É a coerente com Jesus ou nada. Entende? Então, pode ter sido escrito por Moisés, por Davi, por Isaías, por Paulo, não importa. Se não é coerente com Jesus, não é palavra de Deus. Ponto final, né? Ponto final. Pode ser da boa intenção deles, pode ser do interesse deles, da maneira humana que eles têm. É claro, não são melhores nem piores do que a gente não faz a mesma coisa, a gente não atribui a Deus muitos dos defeitos que nós temos. Eu conheço pessoas que acreditam que Deus se vinga, que Deus mata, que Deus faz... Porque a pessoa faria isso se fosse Deus. Mas esse não é o Deus de Jesus. Entende? Então, esse é o critério que a gente usa. Já estamos no Salmo 25, né? Até agora, desses 25 salmos, nós temos somente o Salmo 19 e o Salmo 23 como aqueles que completamente são coerentes com Jesus, tá? Esse mesmo 25 já teve momentos contrários e já teve momentos favoráveis, né? Coerentes, parecidos com Jesus, mas não é completamente. Vamos ver aqui onde é que nós estamos. Estamos na segunda parte, né? A primeira parte está aqui, a gente já viu. Agora vamos para a segunda parte, quando a gente vai ver aqui, olha, aspectos parecidos, coerentes com Jesus e aspectos não coerentes com Jesus Cristo. Tá? Vamos ver aqui como é que o salmista fala, canta, né, ao Senhor. A partir do versículo 8. O Senhor é bom e correto, por isso ele ensinará o caminho aos pecadores. Versículo 9. Ele guiará os humildes ao bom juízo e ensinará aos humildes seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são bondade e verdade para aqueles que guardam seu pacto e seus testemunhos. Pelo teu nome, Senhor, perdoa a minha maldade, porque ela é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma habitará no bem, e sua semente, isto é, sua descendência, possuirá a terra em herança. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes faz conhecer o seu pacto. Então, esse é o texto que o salmista escreve, canta, né, no Salmo 25. Essa é parte do Salmo 25, ou seja, versículo 8 até o versículo 14. Vamos ver aqui o que há de coerente com Jesus, tá certo? Vamos analisar aqui o que é coerente com o Senhor. Versículo 8, a gente já começa então bem, né? Coerente com o Senhor. O Senhor é bom
e por isso ensina o caminho aos pecadores. No contexto dos versos anteriores, né, que nós já vimos ontem, conversamos ontem, o salmista não entende tudo isto de Deus para com os que não são hebreus, mas nos versos seguintes a esse, né, a partir do versículo 8, nos versos seguintes, podemos vislumbrar uma compreensão mais sadia e cristã por parte dele no que está afirmando nesse versículo. Então, se a gente pegar esse texto e permitir ele dentro do contexto dos versos anteriores, aí não, isso aí não está coerente com Jesus. Mas se a gente pegar ele e nos alimentar ele dentro do contexto dos versos seguintes, aí a gente então pode entender. Não, ele aí está exaltando corretamente, biblicamente, cristãmente ao Senhor Jesus, né? Semelhante ao ensino de Jesus. Versículo 9. Aí está a segunda coerência, né? Desse texto que nós lemos hoje. Verso 9. O Senhor guiará os humildes pelo seu caminho. Se considerarmos humildes, né? Se considerarmos humildes, ninguém viverá isto de Deus, mas permitindo uma linguagem poética e o que foi dito no verso anterior, podemos considerar que o Senhor, em sua misericórdia, conduz pessoas, mesmo sendo pecadoras, pelo seu caminho santo. Há muitas maneiras de vermos isto. Uma é através, todos são pecadores, mas ele continua orientando sua vontade, seus caminhos, pela revelação. E vai fazer isso até a última pessoa sobre a face da terra. Ele continua convencendo as pessoas que ainda não foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Todas as pessoas que ainda não foram convencidas. Essa é uma maneira também de conduzir essas pessoas que estão, né, por enquanto desobedientes, né, a seguirem o caminho dele. Então ele faz isso com pecadores. Tá bom? Muito bem. Versículo 11. Por teu nome, Senhor, perdoa a minha maldade, que é muito grande. Olha só, nem parece que é o salmista que está escrevendo, né? O salmista se colocou em sua baixa posição, se mostrou indigno, e isto é totalmente coerente com o ensino de Jesus. Em outros momentos, em outros salmos, inclusive, ele se coloca também, né, em posições inferiores, mas não é porque ele assume, é porque ele está fazendo um jogo de palavras. Ele está dizendo, Senhor, eu sou fraquinho, eu sou pequeno, eu sou isso, mas é no intuito de levar Deus a obedecê-lo. Senhor, faz isso porque eu sou fraco. É um jogo que ele faz em outros momentos, mas nesse aqui, dentro do contexto, a gente entende que não é isso que ele está fazendo. Ele realmente está assumindo uma baixa posição. Senhor, eu sou totalmente indigno. Tá? Então esse é o versículo 11. Por teu nome, Senhor, perdoa a minha maldade, que é muito grande. É verdade. Não só porque é ser humano igual a todos nós, mas porque usava o nome de Deus para matar, para quebrar tudo, destruir, roubar, tirar as riquezas de outros povos vizinhos. Usava o nome de Deus para fazer isso. Então, quer dizer, é uma situação pior do que a nossa, que já é muito grave, né? Versículo 12 é a quarta coerência com Jesus. Ele diz assim: nenhuma pessoa
teme realmente ao Senhor, mas ele está disponível a todos para ensinar seus caminhos. Verdade, né? Isto é a graça de Deus, o plano que não leva em conta a indignidade de ninguém e oferece as melhores maneiras de se achegarem ao Senhor. Essa é a graça. Somos indignos, mas a graça insiste em nos colocar, em nos dar condição de estarmos na presença do Senhor. Tá? Esse é o versículo 12 e a quarta coerência. Aí vem agora a quinta coerência com Jesus, que é o versículo 40, cadê? A quinta o versículo 12. Todos que se achegam a Deus será abençoado e protegido nesta vida, e também sua descendência desfrutará muito de tudo isto. Mesmo quando essa pessoa morrer, a sua descendência vai continuar sendo beneficiada pelo fato de ele ter se achegado a Deus. O Senhor Deus tem bênçãos para todo mundo, mas não são bênçãos individuais para benefício de alguns. As bênçãos dele têm sentido coletivo. Muita gente desfruta, inclusive a descendência destes abençoados. Deus faz um trabalho completo, não abençoa a pessoa, uma bênção só para aquela pessoa, não. Quando ele abençoa aquela pessoa, ele está pensando em está abençoando também outras muitas ao redor daquela pessoa. Tá bom? Essa é a quinta coerência com Jesus nesses versículos, tá? Aí agora nós vamos para as incoerências do salmista nesse texto. Aí vem para o versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são bondade e verdade para aqueles que guardam a sua palavra. Primeiro, ninguém guarda o testemunho do Senhor. Ninguém é justo por esta condição. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, que queira ser obediente por si só. Não há ninguém, tá? Então não há mérito de ninguém nesse sentido. O que mais aqui? Ninguém é justo por essa condição, mas é verdade. O caminho dele é bondade e verdade, tanto dele para com todas as pessoas, quanto dos seus salvos para com ele e todas as pessoas também, inclusive de Israel e o rei para com os povos vizinhos que eles tanto perseguiram e trucidaram. Entendeu? Então, é caminho de bondade e verdade, não só de Deus para com os seus abençoados, mas também dos abençoados para com Deus, inclusive sendo assim para os vizinhos, para os amigos, para outras pessoas que Deus ama e Deus quer também o melhor para elas, para essas pessoas. Ok? Então, essa é a primeira incoerência, versículo 10. A segunda incoerência, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, fazendo-os conhecerem o seu pacto. Não é verdade. Primeiro, porque Deus não tem segredos. Não há segredo em Deus. Deus sem problema nenhum pode se revelar completo, só que o homem não vai entender. E isso não é segredo. Ele se revela, mas o homem não entende. A limitação do ser humano é muito grande. Não há segredos em Deus, né? Cadê? Primeiro porque Deus Deus não tem segredos. É um livro aberto. E quanto mais aberto for,
mais consegue alcançar, abençoar e até salvar mais pessoas que o que ele mais quer, salvar. E ele sabe que quanto mais aberto ele for, né, no sentido que as pessoas possam entender, tá? Mais pessoas serão salvas. O pacto, a revelação de Deus está aberta a todo mundo, sem exceção, desde Adão até a última pessoa a viver no mundo. Tudo é claro e simples para que até os mais débeis possam compreender a vontade de Deus. Não há segredo em nada de Deus. Tudo é muito simples, fácil. Nós é que complicamos, mas tudo é muito fácil, né? Em Deus, tá? Para que a pessoa mais simples do mundo, mais desinformada, mais ignorante, com menos, né, condição cognitiva, possa compreender o que ele tem. Agora, nós é que complicamos, fazemos as nossas religiões, né, muito complicadas, cheias de coisas, cheias de proibições, cheias de humanizações, né? A gente inventa mil coisas, mas na verdade com Deus tudo é muito simples, para que todo mundo, o máximo de pessoas, possa se beneficiar com ela. Só isso, tá? Então, muito bem. Então, essas são, olha só, esse é o Salmo 25, né? Versículo 8 até o versículo 14, e a gente viu então coerências e incoerências, tá bom? Dentro desse salmo.